Olá! Nessa nossa entrevista, temos a presença de André Henrique de Siqueira, coordenador nacional da área de comunicação social espírita. Ele estreou neste ano de 2026 na nossa 28ª Conferência Estadual Espírita. Ele esteve nas cidades de Arapoti, Maringá e Guarapuava, além de ter realizado 3 atividades diferentes em nossa capital. Tudo bem, André? Muito obrigada por estar conosco. Tudo bom, Malena? Muito contente de estar aqui com vocês. Realmente é uma alegria tê-lo conosco e já vamos para as nossas perguntas. Em seu currículo, nós fomos informados de que você iniciou na evangelização espírita e infanto-juvenil em Natal, no Rio Grande do Norte, e teve como seus evangelizadores nada menos do que Sandra Borba e Francisco de Assis Pereira, que nós chamamos de Assis. Então, nós gostaríamos que você nos falasse exatamente dessa sua experiência sui generis com esses 2 companheiros. Como é que foi a sua formação? Digamos, nós morremos de inveja. Malena, eu tive a honra de ser recebido na Federação Espírita do Rio Grande do Norte aos 3 anos de idade, por Assis e a irmã dele, Gorete Pereira, que foram meus primeiros evangelizadores. E aos 11 anos de idade, quando a Sandra começou a namorar o Assis, então eu tive a honra de conhecê-la. Quando eles casaram, a Sandra foi para Natal e me adotou como evangelizando dela. A Sandra foi a pessoa responsável por me colocar nas atividades dentro da Casa Espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E voltando um pouco para o passado, porque quando a gente cresce com essa experiência, você não se dá conta da importância dela na sua vida, né? Porque você acha que para todo mundo é do mesmo jeito. E eu pude perceber uma coisa interessante. Eu consegui adquirir na minha educação os conceitos do Espiritismo como fazendo parte do meu dia a dia. Então, desde criança, já lidava com as questões do mundo espiritual com naturalidade. A morte não era uma coisa que me assustava. A ideia da necessidade do progresso, do estudo continuado, foram sendo compostos no meu dia a dia, de maneira que hoje eu agradeço muito a oportunidade de ter esses 2 anjos benevolentes na minha vida. Nós imaginamos como deve ter sido realmente gratificante. Veja bem, André, você está participando pela primeira vez na Conferência Estadual Espírita e teve a oportunidade de conhecer um movimento espírita na região metropolitana e em 3 URIs diferentes, porque você foi a cidades de URIs diferentes, realizando as suas conferências. Qual a sua impressão a respeito do movimento espírita do Estado em geral? Eu acho que vale a pena destacar um aspecto que me chamou muito a atenção: a unicidade do discurso. A gente pôde perceber em cidades onde tinham instituições pequenas, ou em cidades com as instituições maiores, a gente percebia o procedimento das pessoas treinadas, elas sabiam como proceder, o roteiro das atividades todo desenhado, equivalentes de um lado e de outro. E nós que percorremos esse Brasil como um todo, né, a gente um tanto que se acostumou de em cada lugar que a gente vai ser de um jeito, com uma peculiaridade, às vezes alguns com mais experiência numa coisa, outros com outra. E aqui a gente pode perceber que, apesar das especificidades que são naturais, posto que o movimento espírita não é um movimento de uniformidade, mas a gente observa
que as pessoas haviam adquirido a essência do trabalho, que aquilo havia sido refletido, que aquilo havia trabalhado um pouco antes. Eu queria até destacar uma coisa que me chamou muito a atenção, que durante os momentos de fotografias, a gente ouvia os mesmos discursos dos fotógrafos. E eu pensando, né, olha, o treinamento da comunicação funcionou aí, né? Tá dando certo. Veja, você iniciou essa sua participação na Conferência Estadual Espírita, nessa 28ª edição, coordenando o Momento Juventude na Conferência, que algo foi instituído há alguns anos. Nesse momento, se chama momento, mas na verdade durou uma tarde inteira, nós percebemos a sua habilidade de falar com o jovem, numa abordagem nada simples como foi a temática, as potências da alma. Você poderia nos dizer como adaptar a linguagem doutrinária para que o jovem sinta o Espiritismo como uma filosofia viva e não apenas como um conjunto de regras que ele deve seguir? Malena, acho que tem sido uma dificuldade do mundo que nós estamos vivendo encontrar a maneira adequada de conversar com o jovem. Até porque nós quase sempre sucumbimos a tratar o jovem como sendo uma criança ou a tratar o jovem como se ele já fosse um adulto. E ambas as abordagens, elas são difíceis. Então eu gosto de pensar que nós estamos falando com um espírito que está diante de um grande desafio, que é o do acabamento da sua personalidade como um instrumento que ele vai utilizar para o resto da vida. Então a gente diz assim, olha, durante a fase da infância, o espírito está aprendendo a guiar um novo corpo. Durante a fase adulta, ele vai naturalmente desempenhar os seus deveres. Mas é durante a fase da juventude que ele consolida elementos de sua personalidade. E por personalidade, nós precisamos entender que ali está as razões que ele tem para crer, as razões que ele tem para pensar, as razões que ele tem para sentir e as razões que ele vai construir para agir na sua vida como um todo. Então, diante disso, é importante que a gente ofereça à juventude referências. Então, eu não costumo tratar o jovem como se ele não soubesse de nada. Eu prefiro, durante a abordagem, instigar o jovem trazendo coisas que ele não conhece, mas com uma linguagem que o possa fazer refletir a respeito daquele assunto e trazer isso dentro de um espaço que ele está acostumado a pensar. Então, a união desses elementos consegue criar uma aproximação em que o jovem compreende o que está sendo tratado, mas que ele está sendo desafiado a pensar alguma coisa diferente. Então, quando nós fomos tratar dos assuntos das potências da alma, por exemplo, a nossa reflexão foi o seguinte: puxa, o que é que o jovem está acostumado no universo dele? Ele tem o universo dos jogos, onde ele conhece os potenciais dos personagens. Ele está acostumado com uma literatura de aventura, onde ele lida com os superpoderes. Então a gente pegou essas duas noções e adaptamos o conteúdo filosófico de Leon Denis para que as potências da alma pudessem ser tratadas como os nossos superpoderes. E superpoderes que não são especiais de ninguém, mas que precisam ser desenvolvidos por todos nós. E eu achei muito curioso porque o jovem aderiu a esse modelo, né? Achamos muito interessante, inclusive as perguntas que depois foram formuladas. E houve uma em especial que nós ficamos assim, confesso, abismada, porque a pessoa que fez, o jovem que fez, atrapalhou-se um pouco pela sua particularidade. E ele falou,
E eu fiquei pensando assim: meu Deus, qual é a pergunta? Mas você foi tão hábil que a primeira coisa que você fez foi elogiar aquela pergunta que fora feita e depois foi para um direcionamento que achamos fenomenal. Então, por isso que nós formulamos a pergunta, porque falar para o jovem não é fácil, né? Porque Não, às vezes, como diz você, o tratamos como se ele fosse criança ainda, e às vezes como se fosse o adulto, ele não é uma coisa nem outra. Está numa Malena, transição. e a gente precisa ter para com o jovem um respeito especial que, assim, olha, o jovem nem sempre está ali na condição de quem aprende. É importante nós reconhecermos, em especial dentro do contexto do Espiritismo, em que reconhecemos almas reencarnantes que trazem a sua bagagem, nós percebermos que estamos diante de um espírito multimilenar que temporariamente está num corpo com algumas dificuldades que estão se apresentando. E isso nos faz adotar uma postura de valorizar o conteúdo do que está dentro daquele contexto. Então, acho que isso, na relação com o jovem, muda muito o processo. Na verdade, assim, André, acho que na relação com todos, Com né? todos. Quem é essa criatura que fala comigo? Às vezes é como o filho que é muito superior, espírito, Uhum, ao dos pais, uhum, não é verdade? perfeito. Mas você tem doutorado em arquitetura da informação, foco em ciência e filosofia. Como você consegue equilibrar o rigor acadêmico com as informações preciosas que nós bebemos na codificação kardeciana? Malena, eu acho que é muito importante nós fazermos uma distinção de quem nós somos como espíritos imortais, de que papel nós estamos transitoriamente ocupando na sociedade. Então, me recordo muito de um personagem que me marca demasiado, que é o espírito Humberto de Campos, que todos sabemos, depois da desencarnação, diferente de outros espíritos, ele manteve o nome. E os primeiros livros dele são livros em que ele traz o próprio personagem Humberto de Campos. E isso vai até um livro chamado Lázaro Redivivo, em que nós encontramos uma página que me tocou muito e me fez refletir à luz dessa pergunta que você nos traz, que é assim, é uma página em que Humberto de Campos se despede dele. Então ele faz uma prece no livro e a certa altura ele diz assim, Senhor, eu te entreguei a minha família, eu te entreguei os meus filhos, eu te entreguei os meus títulos e hoje te devolvo o meu nome. E a partir de então, ele começou a assinar como Irmão X. Então, quando a gente vê essa situação, como é que as coisas me fixam na cabeça? A condição do estudo, da oportunidade de frequentar uma boa faculdade, de completar os estudos de aprofundamento no mestrado, de investigar alguma coisa no doutorado, fazem parte desses adornos transitórios que a gente, como qualquer ferramenta, a gente usa temporariamente com o objetivo de realizar um serviço, mas cientes de que não são ferramentas que são nossas. Elas são instrumentos que a gente vai usar, que depois a gente vai devolver à vida dentro do seu contexto geral. Acontece que com a doutrina espírita não é assim. O espiritismo, ele nos apresenta um tesouro para nos fazer entender o mundo espiritual. Então, à luz do que Allan Kardec salienta quando ele diz assim, ó, o espiritismo não poderia surgir antes do desenvolvimento da ciência.
porque lhe faltaria fundamentação. Era necessário primeiro se descobrisse as leis materiais para que nós pudéssemos compreender as manifestações espirituais à luz desses contextos e promover a aliança entre a ciência, a religião, a fé e a razão. Lembrando que este interesse dessa aliança, ele não é inaugurado no Espiritismo. São Tomás de Aquino, séculos antes de Allan Kardec, já havia tentado essa união. E por que ela não deu certo? Porque a ciência não estava amadurecida. Então foi pensando dessa maneira que nós entendemos o seguinte: há uma necessidade de estudarmos o conteúdo da imortalidade, que é o Espiritismo, à luz dos métodos, das ferramentas que a ciência, que a filosofia nos oferece como um escrutínio de ferramental para aprimorar o trabalho, sem a pretensão de que isso nos constitua apanágio daqui para frente, né? Após a desencarnação, o doutor André Siqueira vai para o túmulo. Quem segue é o espírito imortal que vai começar de novo, né? Como a gente vê André Luiz, né? Que se apresenta como médico, mas como ele começou a carreira dele na espiritualidade? Limpando, né? Oferecendo-se para isso. Realmente é uma lição de humildade para todos nós, né? Nós tivemos oportunidade de ouvir você recentemente, quando a palestra no Teatro da FEP, você traz-nos alguns apontamentos do sermão do Padre Vieira. Algo que nos chamou muito a atenção é quando você pede que nós nos analisemos para ver se nós, como divulgadores, não estamos falhando. Então, nós nos perguntamos, devemos nos preocupar em alcançar os grandes portais, as mídias sociais? Será que é esse o caminho para nós nos tornarmos melhores e mais amplos divulgadores? Perfeito, Malena. Acho que vale a pena, para o interesse do nosso público, recuperar um pouco o sermão da 60ª, que é esse sermão em que o padre Antônio Vieira ele analisa a parábola do semeador e ele faz uma pergunta que é uma pergunta muito significativa, porque ele pensa, olha, nós estamos há quase 1.600 anos da vinda de nosso Senhor, que nos trouxe o Evangelho e a Boa Nova, e 1.600 anos depois o mundo não está um espaço de felicidade. Então a pergunta que ele faz é assim, puxa vida, por que está demorando tanto? E ele levanta 3 hipóteses. Ou Deus não é bom, ou a mensagem não é boa, ou os divulgadores da mensagem não estão sendo competentes para trabalhar isso. E ele faz um raciocínio para chegar à conclusão que Deus é bom, que a mensagem é boa, mas que os divulgadores não estão sendo competentes para desempenhar esse processo. E aí você traz para a gente essa reflexão. Pera lá. O objetivo da divulgação espírita é alcançar o público também como informação, não como número. Porque nós nos enganamos se achamos que teríamos qualquer capacidade de converter as pessoas, de convencê-las de alguma coisa. Então, o papel da comunicação espírita, o papel da divulgação espírita é o de apresentar conteúdo. E dessa maneira nós agimos de uma maneira um tanto diferente dos modelos antigos de comunicação que articulavam mensagens para convencer os indivíduos a adotarem certas ideias ou certas posturas. Pensamos que o Espiritismo não precisa disso. Que Jesus, em sua mensagem, ele é claríssimo. Ela é apresentada e nós temos muito tempo, a eternidade, por sinal, para que cada alma amadureça em relação aos conteúdos que está recebendo.
Então, se nós devemos ter muito cuidado para fazer coisas que tenham fundamentação, fazê-la de tal maneira que ela tenha uma estética bela, agradável, maravilhosa, que ela utilize linguagens e recursos que permitam a integração entre aquele que fala e aquele que ouve, aquele que envia a mensagem e aquele que recebe. Mas jamais o número de espectadores, a quantidade de conversões, pode ser para nós uma referência de qualidade de trabalho. Porque pensemos, se nós fazemos uma atividade que alcança 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas veem aquele conteúdo, e isso não faz nenhuma diferença na vida delas, parece-nos que esse trabalho é menor do que aquele trabalho que fez o alcance de 5 pessoas, mas que essas 5 pessoas mudaram as suas vidas para a eternidade, que se perceberam da grandeza da mensagem que ali estava e passaram a alterar a sua vida. Então, o nosso enfoque, ele se desloca com a mensagem. Isso às vezes confunde alguns comunicadores, porque eles pensam assim, então quer dizer que a gente não se preocupa com o resultado. Não podemos ser tolos com relação a isso. É claro que se a gente faz um trabalho bem feito, a gente vai acompanhar o alcance, a gente vai acompanhar o feedback, a gente vai ver a qualidade. O que nós não podemos é limitar a qualidade do trabalho por esses elementos. E mais do que isso, não podemos transformá-los no direcionador da nossa atividade. Recordando que se hoje a gente pega os maiores sites espíritas, que tratam de assuntos com seriedade, nós estamos em torno de 1 milhão e 800 mil pessoas que seguem aquele canal. Se você pega um canal mais bobo a respeito de piadas, de anedotas, ele já começa com 10 milhões de seguidores. Então nós não podemos medir o alcance disso por esse processo. Dia virá em que o amadurecimento da sociedade trará interesse para as questões importantes. Até lá, o nosso papel é de preparar um bom conteúdo, dar a ele um formato agradabilíssimo, fazermos o melhor esforço para alcançar o público e esperarmos o tempo fazer o seu trabalho. Que coisa! É bastante difícil, mas estamos caminhando. Veja bem, André, você é mestre e doutor em ciência da computação. Como você, então, visualiza o impacto das IAs generativas na pesquisa e no estudo individual da doutrina espírita? Pergunta: existe o risco de nós perdermos a essência da reflexão humana? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o movimento das inteligências artificiais, embora eles estejam muito visíveis na atualidade, aí nós estamos falando em 2026, né? A partir de final de 2024, 2025, isso ganhou uma proporção muito grande, mas esse é um esforço de muito mais tempo. Acontecia que os antigos computadores, eles buscavam a chamada inteligência computacional. E aí é importante a gente fazer uma distinção, tá, Marlena? Tudo aquilo que a gente vê como inteligência artificial é, na verdade, um sofisticado modelo de cálculo. Da mesma maneira que as calculadoras fazem uma transformação de conteúdos em representações e nos apresentam resultados de operações, aquilo que era feito com números, através de um sistema binário,
utilizando dispositivos eletrônicos para simular uma lógica matemática, nós agora estamos conseguindo fazer com outros recursos. Então a gente conseguiu representar textos em modelos matemáticos, nós conseguimos representar imagens em modelos matemáticos, sons em modelos matemáticos, e agora nós somos capazes de fazer cálculos de aproximação semântica, de previsibilidade estatística, e o resultado disso tem sido o que nós conhecemos como os modelos largos de linguagem, ou os modelos de longo processo de conteúdo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo cálculos sofisticadíssimos. Daí a entendermos que isso tem a ver com inteligência é outra história. Então, importa a gente entender o seguinte, eu gosto da analogia quando nós dizemos, você pega uma calculadora ultra sofisticada, não dá para você pedir a ela construir um prédio. Ela precisa de um arquiteto, de um engenheiro, que vão pensar as coisas, que vão entrar as informações ali, que vão utilizá-la para alguma finalidade. Dada a devida comparação, as linguagens e as inteligências artificiais da atualidade, elas são excepcionais em reproduzir elementos que já existem e a estabelecer variações em busca de inovações que estão dentro desse cenário. Mas elas não têm sentimento, elas não têm criatividade, elas não são capazes de relacionamentos, a não ser de relacionamentos simulados. Então, o que nos parece é que esses instrumentos estão fazendo ressuscitar algumas reflexões importantes sobre quem nós somos. Quem nós somos de verdade? Porque o século XIX e o século XX criou-nos a impressão de que nós somos apenas máquinas pensantes. A década do cérebro, que foi designada pelo governo norte-americano como sendo o ano de 1990, tinha a pretensão de resolver todo o mapeamento cerebral e com isso resolver o problema do ser humano. E nós terminamos a década do cérebro com o cérebro todo mapeado, os instrumentos de ressonância magnética funcional, os PET scans, olhando o cérebro funcionando vivo e nos surpreendemos com a seguinte questão: nós não sabemos exatamente o que nós somos, mas é certeza que nós não somos só cérebro. E isso, então, está repercutindo no nosso dia a dia quando as máquinas começam a desempenhar funções espirituais que nós adotamos. Por que nós estamos chamando de funções espirituais? Porque elas parecem simular raciocínio, elas parecem simular inteligência, parecem simular criatividade e nos levantam a seguinte pergunta: mas afinal, quem é que nós somos? E nós é que estamos por trás disso E tudo. nós é que estamos por trás. Espírito imortal. Oh, que maravilha. Malena, me lembrou de um episódio que eu acho que é muito interessante. Tem um grupo de uma grande empresa de tecnologia que eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial para um jogo oriental chamado Go. E o Go era um jogo curioso porque, diferente, por exemplo, do xadrez, onde você consegue mapear todos os lances do xadrez como probabilidade, o jogo de Go ele não é um jogo determinístico. Você não consegue calcular probabilidade para fazer isso. E esse grupo se decidiu a desenvolver uma inteligência artificial que fosse capaz de jogar Go, por um motivo muito simples. Porque eles diziam que Go era a última fronteira humana, era uma área de conhecimento em que as máquinas não podiam fazer aquilo e, se fizessem, iriam se aproximar muito dos seres humanos. Então eles reuniram um grupo e esse grupo desenvolveu e tornou o computador o campeão mundial de Go. Ele venceu todos os grandes mestres de Go. E num determinado momento, numa entrevista, um repórter entrevistando esse grupo, que eram assim 7 a 8 pessoas, eles disseram o seguinte: bom, agora a máquina venceu a humanidade.
E o chefe do laboratório disse: não, você está enganado. Porque por trás dessa máquina estamos nós, os seres humanos, que a programamos, que a treinamos, que fizemos disso. Então, o que nós temos aqui é a colaboração humana enfrentando os desafios da humanidade. Se nós pensarmos desse jeito, compreenderemos melhor os desafios que estão colocados à nossa frente. Isso é maravilhoso, porque muitos que acham assim que a IA vai superar o ser humano, mas é o ser humano que a está alimentando e é disso que ela depende. Mas vamos falar um pouquinho agora então do cinema, porque o cinema também é uma linguagem que alcança as diversas camadas da sociedade. E nós temos visto filmes surgirem com temática espírita. Como você vê esses ditos filmes com temática espírita, no sentido de serem uma ferramenta estratégica de eventual consolo e esclarecimento das pessoas? Sem dúvida que um filme, quando ele aborda a temática espírita, e eu acho que é importante a gente trabalhar esse conceito para que, de novo, a gente não faça uma confusão entre a ferramenta e a finalidade. Então, quando nós dizemos assim, é um cinema espírita, calma. Cinema é cinema e continuará sendo cinema em qualquer contexto. Quando a gente põe a ele o adjetivo espírita, nós estamos falando de uma finalidade para a qual nós estamos tentando usar aquela ferramenta. E como toda finalidade, nós precisamos aprender a utilizar a ferramenta e nós precisamos direcioná-la para o objetivo adequado. Então, se nós não soubermos usar a ferramenta adequadamente, nós podemos criar imagens, nós podemos criar histórias que assustam as pessoas. Porque nós estamos falando sobre coisas depois da morte, nós estamos falando sobre espíritos que interferem no dia a dia, o que não é o propósito que nós temos. Esse é um aspecto que eu penso é necessário que todos os que estamos envolvidos com a temática espírita nos preocupemos. Na literatura, que é um instrumento. Na televisão, que é um instrumento. No jornal, que é um instrumento. No rádio, que é um instrumento. Agora que nós estamos conseguindo adentrar o instrumento do cinema, a preocupação continua a mesma. O estudo do espiritismo, a sua divulgação e a vivência dele dentro dos conteúdos que estão na tela. Então, nós precisamos aprender a utilizar adequadamente essas ferramentas. E penso que, às vezes, a expectativa do movimento espírita é a de que a gente já tenha as superproduções do cinema. E é importante lembrar que nós estamos atrasados em relação a esse assunto. Porque o movimento do cinema, ele é um movimento do início do século XX. E, desde lá, nós fomos amadurecendo tecnologias de tal maneira que as grandes produtoras, que já dominaram a ferramenta no seu detalhe, elas desenvolveram uma linguagem própria, elas já sabem usar os diferentes instrumentos de luz, de câmera, de efeito especial, de controle de narrativa, de corte, de edição, de maquiagem, de vestuário. Vejam, o cinema é um mundo de artes reunidos com aquilo. E nós precisamos estar conscientes que quando o movimento espírita chega nesse cenário, nós ainda estamos ensaiando isso. Então é natural que a gente ainda não consiga apresentar coisas ultra sofisticadas. É natural que a gente ainda tente utilizar a linguagem que está desenvolvida para abordar assuntos para os quais às vezes a linguagem não é adequada. Então penso que a gente ainda tem muito a amadurecer, embora já tenhamos peças apresentadas ao contexto do cinema com qualidades extraordinárias.
Não nos cabe aqui fazer apreciação deste ou daquele conteúdo, Exato. mas a gente já percebe que há uma excelência na condução de certas linguagens, e como existem outros instrumentos que não conseguem alcançar isso, mas nós estamos num processo de amadurecimento efetivo. Imaginamos como não é fácil alcançar quando a gente lê algumas descrições, por exemplo, da espiritualidade superior. Ficamos imaginando como nós aqui conseguiremos reproduzir um percentual disso. E veja, Malena, é muito interessante a gente observar isso, porque quando a gente explora um instrumento, a literatura, por exemplo, a literatura é uma arte antiga que nós levamos muito tempo para dominar o controle do tempo, o jogo da narrativa, a descrição das coisas de tal maneira que possamos reproduzir uma imagem mental. E quantas vezes a gente observa na literatura de André Luiz, por exemplo, ele empacar com a impossibilidade de descrever cenários do mundo espiritual e que ele faz mão de recursos comparativos. Ele diz assim, é como se fosse, é parecido com. Então, dentro do próprio contexto da literatura, nós esbarramos numa dificuldade dessa natureza, quiçá representá-la em imagem. Porque se a gente representa como está na literatura, nós vamos apelar para uma comparação que visualmente pode atrapalhar quem está assistindo, porque vai confundir, então é isso. Não, não é isso. E às vezes é muito pobre. É muito pobre. Muito pobre. Temos um longo caminho ainda pela frente, com certeza. Mas então vejamos, diante dos avanços tecnológicos, como você define o papel do espiritismo no diálogo com a ciência? Você falou bastante numa abordagem que você fez na Federação sobre a aliança da ciência e da religião. Estamos mais próximos de ver abraçados pela ciência os princípios que a doutrina espírita apresenta? Pensamos que sim, Malena, embora nós não estejamos hoje diante de uma adoção pela comunidade científica do pensamento espírita, porque às vezes nós ficamos com a expectativa que a ciência saia uma manchete assim, olha, reconhecemos que Allan Kardec tinha razão, reconhecemos que os espíritos estavam certos. Isso não vai acontecer. Mas vamos a alguns exemplos que eu acho que são importantes. Quando lançado em 1857, o Livro dos Espíritos apresentava uma nova concepção a respeito do que existia no universo. O princípio material, estudado sobejamente pelo positivismo experimental na Europa, e o princípio espiritual, e o Espiritismo introduziu entre esses dois elementos um fluido, e aqui é importante dizer, na ausência de uma terminologia adequada, os espíritos disseram, olha, é um estado dinâmico de matéria, e eles fazem um alerta. Não é matéria como vocês conhecem, mas também não é espírito, porque se a gente fosse chamar esse fluido de matéria, não haveria razão para a gente distinguir o que era a matéria. E aquilo ficou em suspenso, porque em 1857 se pensava na matéria como se a gente pudesse fazer uma analogia, uma bolinha de gude, que é o átomo, e ele funciona um batendo na outra e aquelas forças movendo o universo. A partir da descoberta dos estados radiantes da matéria por William Crookes durante a investigação das materializações do espírito Kate King, que se apresentavam como materializações luminosas, e ele foi atrás do estado luminoso da matéria, descobriu os raios catódicos. Mais tarde, Madame Curie, com o rádio, descobriu a radiação de tal maneira que, quando nós adentramos o início do século XX,
A ciência descobriu que a matéria não era aquilo, que tinha extensão, que ocupava lugar no espaço e que sucumbia às forças de ação e reação mecânica. Mas ninguém disse que o espiritismo estava certo, embora Allan Kardec, em 1857, tivesse perguntado aos espíritos: podemos dizer que matéria é tudo aquilo que tem extensão, que ocupa lugar do espaço, tem peso, submete aqui? Os espíritos riram e disseram assim: isso é o que vocês conhecem como matéria, mas ficai sabendo que a matéria existe em estados tais que para vós não seria matéria. Ninguém entendeu direito o que aconteceu com isso. No final do século XX, nós começamos a ter um outro movimento dentro da ciência para descobrir, por exemplo, que a informação, até então considerada uma abstração, um elemento que fazia parte da sociologia humana de relações, alguém começou a descobrir que a informação é um princípio que existe no universo quando o Landauer, que é um pesquisador, ele descobriu a possibilidade de se transformar energia em massa, massa em informação. E aí as pessoas perguntaram assim, mas peraí, o que é essa informação mesmo? Ele disse assim, é um princípio organizador das coisas. Não quis usar o termo princípio inteligente, mas já deu para a gente uma pista do que estava. E é graças a esses elementos que nós estamos hoje reconhecendo a possibilidade de tudo isso. Veja, isso já aconteceu, mas ninguém disse, olha, a ciência está dando razão ao espiritismo. Não, a ciência seguirá no seu caminho, irá descobrindo os elementos que estão na natureza e de vez em quando vai apontar um equívoco no espiritismo, como Kardec disse. Olha, se a ciência apontar que o espiritismo está errado em algum ponto, a gente precisa revisar esse ponto e seguir com a ciência com isso. Então, é natural que o amadurecimento da humanidade a aproxime da realidade espiritual, porque a realidade espiritual é parte do universo, não é uma propriedade dos espíritas. Como diz, né? Se tornará crença universal, porque as leis são as leis que estão no universo, são as verdades que estão no universo. Isso é bem sutil e precisamos realmente entender isso. Muito obrigada, André, por essas tuas lições nessa entrevista. Agradecemos e deixamos à sua disposição o microfone para uma mensagem que queira dar ao público em geral ou aos comunicadores em particular. Sinta-se à vontade. Dirigimos-nos de maneira muito especial a todos aqueles que labutam na área da comunicação social espírita para evocar neles o espírito de dedicação. Em poucos momentos da história da humanidade, precisamos tanto da boa nova quanto nos dias que estão. E nós que labutamos na área da comunicação, somos os vanguardeiros. Exercitemo-nos então nesse assunto. Vamos transformar a mensagem da doutrina espírita em algo que seja valioso para aquele que nos ouve. Não nos preocupemos com o alcance da mensagem. Se apenas uma única pessoa puder aproveitar a mensagem que estamos divulgando e transformar a sua vida, consolando a sua própria jornada, teremos feito muito bem o nosso trabalho. Porfiemos por dedicar todo o nosso esforço em fazendo coisas de qualidade, belas, fundamentadas, mas não esperemos que os resultados sejam nossos. Somos semeadores que saímos a semear da mesma maneira que Jesus nos orientou. Aguardemos, porque os frutos não nos pertencem. Cada alma colherá a sua maturidade no tempo devido a Deus. Muito obrigada, André. Obrigada a vocês todos que nos acompanham.